A Guerra Fria eu acho que é o conteúdo mais tranquilo que tem. Mas é bom lembrar alguns nomezinhos, então vamos lá. A parte do mundo bipolarizado, dividido entre os capitalistas norte-americanos e os soviéticos socialistas, é uma parte muito simples, né? O mundo polarizado é como pensar no Tratado de Tordesilhas moderno. Tu divide o mundo ao meio, que de um lado serão os socialistas, do outro lado serão os capitalistas. Só que claro que não vai ser tão ao meio, né? Vai ser bem distinto, mas enfim, só pra entender. Tem que saber que do lado dos norte-americanos tem a doutrina Truman, que vai ser os Estados Unidos apoiando as nações que são a favor deles e contra os capitalistas. Então eles sempre vão apoiar os países que estão ao lado deles. Por exemplo, a Coreia do Sul foi apoiada por eles contra a Coreia do Norte. O Vietnã, a parte sul do, não, a parte norte do Vietnã foi apoiada pelos americanos na Guerra do Vietnã, né? Aí no Afeganistão, os rebeldes que foram apoiados pelos capitalistas eram contra os socialistas. Aqui no Brasil, os governos militares vão ser apoiados pelos americanos. Todos aqueles que eram contra os comunistas, eles vão apoiar. Independente se a pessoa é boa, se é ruim na política, dane-se. Se é o inimigo do meu inimigo é meu amigo, eles vão partir para essa. Tem que saber que esse Joseph McCarthy, que é o nome do é o cara. Eu não que a gente vai pedir especificamente o nome dele, mas é bom saber que o Joseph McCarthy, que é esse nome que tá aqui embaixo. Opa, tá aqui embaixo. Ele é o cara que. Ele era um senador norte-americano e ele vai fazer meio que uma caça às bruxas nos Estados Unidos, que vai criar o macartismo, que é a perseguição aos comunistas dentro dos territórios americanos e aliados, mas principalmente dentro dos Estados Unidos, que vai ser perseguir todo mundo que era comunista, ou que não. Às vezes as pessoas nem eram comunistas. Às vezes só tinha, tipo, por exemplo, tu é amigo de alguém que é comunista, tu trabalha com um cara que faz parte do Partido Comunista e tu sai pra beber com ele na sexta de noite. Isso te faz ficar dentro do radar. O próprio Oppenheimer, que vai fazer a bomba atômica, ele vai cair no macartismo. E ele não era comunista, ele só, tipo, tinha uns amigos que faziam parte de uns encontros que tinham uma certa afiliação aos partidos socialistas americanos, que não eram partidos realmente, mas enfim. E do lado socialista, do lado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Coninform vai ser a mesma coisa que a doutrina Truman, a mesma coisa, que é basicamente apoiar os que são a nosso favor, que vai ser o governo do Afeganistão, vai ser o sul do Vietnã, vai ser a Coreia do Norte, vai ser apoiar, por exemplo, alguns dar dinheiro, tipo, por exemplo, o Brizola. Isso a gente não estuda na escola. Mas o Brizola, quando era governador do Rio Grande do Sul, ele recebeu visitas e dinheiro socialista. Ele soviético, no caso. Eu não lembro se ele chegou, na verdade, a receber dinheiro, ele só recebeu a oferta de receber dinheiro, mas ele recebeu, ele teve esse contato. E era pelo Coniform, que era tipo, a gente vai apoiar aqui os que são comunistas, os que estão ao nosso lado, contra os países que fazem parte da doutrina Truman, ou aqueles que fazem parte dentro desses países, né? E como todo mundo sabe, vai ter a CIA e a KGB, vão ser opostas. O Putin era da KGB, eu quase falei que o Bolsonaro era da KGB, mas enfim. E a CIA, todo mundo sabe o que é a CIA. Os pactos militares tem que saber que foi criado pelos capitalistas, a OTAN, que existe até hoje, e o Pacto de Varsóvia, que foi assinado em Varsóvia, né? Que era um grupo militar para os soviéticos, né? Dos aliados soviéticos, e ela acabou em 91, quando caiu a União Soviética. E também tem junto aqui com que faz parte, de certa forma, da doutrina Truman e da Cunningham. Eu sei que eu tô falando aqui nem em inglês, Cunningham, mas eu não faço a menor ideia de como pronunciar isso aqui. Desculpa, Putin, mas enfim. Vai ter. Vão ser. Isso aqui vai teoricamente fazer parte delas, sabe? Porque, tipo, não deixa de ser um apoio para esses países socializados, que vai ser o Plano Marshall, que os Estados Unidos eles vão colocar na Europa pós Segunda Guerra, né, para ajudar a Europa a se reconstruir, tipo, sabe, quem te ajudou quando tu tava na merda, tu vai apoiar aqueles caras que te ajudaram quando tava na merda, e não aqueles que viraram as costas para ti. Então eles vão fazer isso na Europa, eles vão ajudar os países para serem lembrados como aqueles que ajudaram os países. Claro, eles vão cobrar as dívidas, mas foda-se, tudo é menos, isso não pedem prova. Mas. E a Comecon vai fazer a mesma coisa no leste europeu e com alguns países da Ásia.
Como todo mundo sabe, a Alemanha, após a morte do Hitler, né, após os soviéticos chegarem em Berlim, e eles vão dividir a Alemanha em duas, bem dizer. Pode considerar que elas foram divididas em quatro? Pode. Mas essa aqui, que é essa primeira divisão aqui da Alemanha, eu acho que é a melhor, a mais importante. Que isso tem que saber que o Oriente, né, a Alemanha Oriental, vai ficar para os socialistas. E essa parte aqui, essa parte azul, vai ficar pros aliados. E isso aqui, essa bostinha amarela aqui é Berlim. Berlim tá cercada por socialistas, mas Berlim é uma cidade, ela não é socialista, né? Berlim, ela vai ser uma merdinha ali no meio, entendeu? Uma pingada. E apesar de que aqui vai ser dividido entre franceses, ingleses e americanos, isso aqui é o lado aliado, aqui é o lado socialista, aqui é capitalista, né? Na esquerda é capitalista, na direita é comunista. E aqui em Berlim tem metade metade de Berlim é socialista, metade é capitalista. Só que tá vendo que ela está no meio, né, de comunistas. Então eles não vão deixar chegar serviços para Berlim, chegar comida, não vão deixar chegar muita coisa para Berlim Ocidental. E mesmo assim a Berlim Ocidental ela vai se desenvolver, enquanto a Berlim Oriental vai ficar presa no tempo, tipo, vai ficar tem gente que arriscava a vida para pular o muro, né? Entre a Berlim Oriental, que vai ficar estagnada, que no começo até tava bem. No começo tava bem a parte Alemanha Oriental. Só que quando a União Soviética começa a entrar em crise, isso vai afetar, obviamente, a parte da Alemanha Oriental e a Berlim Oriental. E vale dizer que muitas pessoas fugiram. Antes disso, fugiam da Berlim Oriental para a Berlim Ocidental. E é aí que o Khrushchev vai construir o Muro de Berlim, né, que ele vai separar a Berlim Oriental da Berlim Ocidental. E até hoje essa diferença na cidade é muito visível. Até hoje, se tu levanta um drone lá do alto de noite, tu consegue ver que existem mais luzes na parte ocidental do que na parte oriental. Os aluguéis na parte oriental são bem mais baratos. A minha prima, que mora em Berlim, ela mora na Berlim Oriental, porque os apartamentos são bem mais baratos do que eram lá, porque eles são uma arquitetura bruta, eles são mais simples, eles não têm tanto frufru quanto os ocidentais. E basicamente vai ser uma cidade, só que duas ao mesmo tempo, sabe? E isso vai durar até 81. Em 81 vai cair o muro. E ao invés de fazer alguma coisa, os soldados soviéticos eles só vão ficar olhando. O que mostra, tipo, a decadência total da União Soviética já em 81. Mas enfim. Antes dessa crise da União Soviética, quando as coisas ainda estavam dando certo, vai ter a corrida espacial. E o primeiro astronauta no espaço, em 61, né, que é o mesmo ano da construção do muro, vai ser da União Soviética. Por muito tempo achava-se que a União Soviética ia ganhar a corrida espacial. Só que daí, no final, quem vai chegar primeiro na Lua vai ser os Estados Unidos. No final, com o Apollo 11, eles vão dar ganhar de virada dos soviéticos. E em parte tem porque começou a crise. Ali nos anos 70 começa a dar crise na União Soviética. Por quê? Porque a economia era planificada. Talvez eles peçam isso. A economia ela era planificada, o dinheiro estava todo no governo, que teoricamente saberia gastar melhor do que os cidadãos, né, esse dinheiro. E eles não vão investir na população, eles vão investir na corrida aeroespacial, vão investir em armamento, vão investir nas guerras, vão mandar para a Coreia do Norte, vão mandar para o Afeganistão, vão mandar para o Vietnã, vão mandar para a África. Não vão mandar para a Rússia, não vai estar na Rússia, não vai estar na parte deles, a Polônia, não vai estar na Estônia, não vai estar na Letônia, não vão investir na Ucrânia, eles vão investir nisso, vão investir nos próprios jantares. E, obviamente, isso vai começar a gerar uma crise, porque em algum momento o dinheiro vai parar de ser reposto, porque não tá circulando, sabe? Ele vai embora o dinheiro. E isso vai levar a União Soviética para uma crise. Mas é claro que antes dessa crise vai ter a crise dos mísseis, que vai ser basicamente uma discussão entre o Kennedy e o Khrushchev,
que vai resultar nos Estados Unidos apontando mísseis pra... Se eu não me engano, os Estados Unidos, ele não apontou mísseis, mas os Estados Unidos falou que ia apontar mísseis, se eu não me engano, ou ameaçou a União Soviética. E daí tinha acontecido a Revolução Cubana, Cuba tinha virado aliada dos soviéticos, e eles vão colocar mísseis em Cuba. Durante 3 dias eles vão ficar apontados pra Flórida, e daí as coisas vão se acalmar e vão ser desapontados. Ainda também no auge da Guerra Fria, antes da crise soviética, vai ter a Guerra da Coreia, que vai ser... Que antigamente a Coreia ela era um só país, era uma só Coreia. Aí ela vai ser ocupada pelo Japão, antes ali da Segunda Guerra. Quando eles perdem a Segunda Guerra, ela vai ser dividida pelo Paralelo 38, em que a parte sul vai ser capitalista e a parte norte vai ser socialista pelos soviéticos. Aí, em 1950, vai acontecer a história é longa, mas basicamente é pra saber que o norte invadiu o sul e eles começaram a avançar pelo sul, até que chegou um momento que o sul ficou só nessa península aqui de Pusan, que nome horrível. Eles ficaram meio que presos ali. Meu Deus, ficou tudo branco. Enfim. Aí os Estados Unidos chegou, mandou homens, mandou arma, mandou suprimento pra Coreia, né? Chegou ali pela península e daí eles começaram a reconquistar todo o sul, passaram o norte, depois virou Guerra da Trincheira, daí voltaram, recuaram, virou a Guerra da Trincheira, ficaram 3 anos nisso e daí meio que eles assinaram um cessar-fogo, mas o estado de guerra tá até hoje, então teoricamente a guerra continua. E no norte vai acontecer a dinastia Qin, que na verdade o nome do cara nem era Yusung, ele mudou o nome dele pra mudar a história dele. Mas enfim, isso não vai ser cobrado. Aí esse do meio é o pai do Kim Jong-un e aqui o Kim Jong-un. Daí também, como eu falei, vai ter a guerra do Vietnã. E eu confundi, na verdade também é Vietnã do Sul, desculpa, eu tava confundindo. É que alguém é norte, alguém é o contrário. Eu sei que a Coreia do Sul é norte socialista e sul é capitalista. Mas então o Vietnã também é norte socialista e sul capitalista. Eu lembrava que alguém era o contrário, mas agora não lembro quem que é. Mas enfim. Só tem que saber que... Ai, nossa, quase caí da minha cama. Só tem que saber que tipo, tem... Eu lembrei agora porque eu confundi. Tem muitos guerrilheiros comunistas no sul, que são os Vietcongs. E esses caras vão ser o pesadelo dos Estados Unidos, tá? Vão ser o pesadelo. Só que o que acontece? O Vietnã, ele vai ser ele é uma floresta tropical. Então, eles vão usar muito helicópteros. Então, qualquer coisa que aparecer de coisa bioquímica, napalm, essas coisas tipo bombas químicas, quer dizer, biológicas, não é químicas, bombas biológicas, é guerra do Vietnã. Porque eles jogavam no helicóptero, porque era muito difícil de lutar. E se tu entrava na mata, tinha os Vietcongs. E tem que saber também que os Estados Unidos, eles não queriam entrar de primeira, eles não queriam entrar na guerra do Vietnã. Mas aí eles vão entrar, vai ser um escândalo, vai morrer um monte de gente, vai surgir os hippies, mais droga e menos arma e bababá. No final, eles vão perder, os Estados Unidos perdem a guerra e o Vietnã vai virar socialista. E acabou a parte da Guerra Fria.